Bom, bem-vindo de volta. Agora a gente vai ouvir um pouco dos nossos atuais ex. Mas a ideia é a gente poder conversar em como que a gente pode trocar mais e como que a gente pode aperfeiçoar a relação da gente aqui dentro. Eu sou psicóloga clínica, eu sou logoterapeuta e eu trabalhava coordenando grupos de mulheres vítimas de violência obstétrica. Aquela realidade obstétrica do parto me impactava muito, era uma realidade que me incomodava muito. E com essa inquietude que eu vim parar no mestrado. Eu já tinha tentado trabalhar a respeito de violência obstétrica em outros núcleos, em outras universidades, e havia uma inflexibilidade muito grande. E logo no momento da entrevista, rolou uma troca muito frutífera logo de cara, onde eu me senti extremamente confortável para dizer, não, tudo bem, aqui eu não preciso me armar. Então essa abertura foi assim, o primeiro indício crucial de que aqui eu teria um espaço seguro e aqui eu poderia ser autêntica. Eu cheguei na conclusão do meu trabalho sem saber o que escrever, porque eu tinha aberto tantos pontos que aí, para mim, a parte mais difícil foi fazer a conclusão. Então, eu chamei as conclusões de iniciais e infinitas. E eu acho que esse é o ponto onde o meu doutorado começa, que é justamente nesse ponto onde eu finalizei deixando aberto muito o mestrado e encontrei a possibilidade de começar a explorar no doutorado essas questões. Obrigada. No meu mestrado, eu pesquisei esse tema, né, a interpretação para Klein e para Winnicott, fazendo um estudo comparativo entre os casos Richard da Klein e o caso Pigou, do Winnicott. O percurso foi um pouco complicado, digamos assim. Como vocês devem ter percebido, a pesquisa deu certo, que bom, né? E por fim, gente, questionado pela minha banca de defesa do mestrado sobre o que eu faria no doutorado, eu mencionei que eu queria pesquisar sobre os casos limítrofes, né, e a personalidade esquizoide. Essa professora que me questionou o que eu iria fazer no doutorado, ela me perguntou, e eu respondi isso. E logo em seguida eu falei, bom, mas eu penso que já existam muitas pesquisas sobre esse tema. Talvez não seja tão relevante assim. Aí ela me deu a maior continência da vida. Ela falou, pode ter realmente muitas pesquisas sobre esse tema, mas você ainda não pesquisou. Aí eu fiquei assim. E de fato, uma pesquisa que é feita por alguém, ela sempre vai ter um tom pessoal. E é isso que torna um trabalho original. E é isso que, de fato, faz com que a pesquisa continue a acontecer. Ela continue ganhando contornos e trajetos e, enfim, continue a ajudar pessoas, não somente aquele que pesquisa, como é o meu caso, como eu disse para vocês, é uma curiosidade minha, mas pode ser a curiosidade de muitas outras pessoas também. Quando eu entrei, eu imaginava que o mestrado seria difícil, assim, com muito rigor, com teórico, metodológico, né? Isso se confirmou. Isso não me surpreendeu, mas pensando em algo que me surpreendeu muito, foi encontrar esse ambiente tão acolhedor e colaborativo e construtivo, mesmo em meio a essa força do rigor. Então, essa coisa talvez que faz aqui ser tão especial. Eu estava na decisão de fazer esse doutorado e da minha família, etc., me perguntavam, cara, mas por que você vai lá na PUC São Paulo? Você não tem doutorado aqui em Curitiba? A resposta curta que eu sempre dou é não, mas lá na PUC estão os melhores. E ontem eu tive aula com a professora Rosane e eu estava imaginando, puxa, como que será que vai ser? A gente vai ter que falar de método, vai ter que desenhar o projeto de pesquisa. Ela falou sobre o que significa o doutorado, sobre o que significa o que a gente está fazendo, e aquilo me motivou muito. É sempre algo assim de sair de uma aula e ter vontade de ler, ter vontade de estudar, ter vontade de se aprofundar, enfrentar as dificuldades, se reinventar, questionar sempre.
porque isso permite a gente ir além do que a gente imaginava. Isso é parte de uma tradição e inovar mesmo. Eu fiquei pensando que é muito adequado esse título, né? Muito bom. Obrigado, gente. Que é um espaço que sustenta, ou pelo menos até agora tem sustentado as tensões e as diferenças. É isso que para mim é importante. Importante é eu estar numa aula e discordar abissalmente e a gente sustentar a discordância. É isso para mim é um espaço onde a gente pode produzir não só conhecimento, mas atuações que sejam devidamente éticas. Os professores diziam para mim assim: você tem cara de aluno da PUC, não era para você estar aqui. Porque eu fiz uma outra universidade particular e tal. E hoje, se alguém falasse lá, né, você tem cara de aluno da PUC, hoje eu avalio que se tem cara de aluno da PUC, então que seja cara de alguém que sustente essa diferença. Sustente a tensão. É isso, e de certa maneira eu sinto isso com os professores com quem eu já passei, de discordar, dos ânimos se animarem, porque eu acho que é sobre isso, e para mim clínica é sustentar isso. E a crise não na medida como algo que é ruim, mas como algo que faz parte do processo. E o que a gente vem chamando de uma ciência ética e comprometida com a vida é essa que sustenta a diferença na sua radicalidade. E acho que pela mesa anterior a gente pôde ver que é disso que se trata, de fato, e que talvez seja das coisas mais férteis que a gente pode assegurar para um mundo melhor, enquanto pesquisadores, professores, enfim. E isso. Eu agradeço aos orientadores que sustentaram, né, pessoas tão incrivelmente criativas e que são uma boa amostra daquilo que nós fomos e daquilo que nós somos e daquilo que nós seremos.